Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso do HP50G. E na aula de hoje nós vamos analisar os formatos numéricos que a HP50G é capaz de mostrar, de calcular e de converter de um formato para o outro, caso seja necessário. Bom, eu já havia falado em aulas anteriores que ela, por padrão, ela tem... a gente consegue selecionar ativando o Mode, né, que é onde estão as configurações padrão. Nós conseguimos alterar aqui o Number Format, tá? Vamos clicar ali. Nós conseguimos trabalhar com Mode. Aí a gente vem em Choose, que é o F2 aqui, lembrando que cada botão é um correspondente da sequência dos F. Aí nós temos o Standard, o Fixed, o Scientific e o Engineering. Olha, o Standard é o modo mais simples de todos, tá? Então vamos clicar aqui, só para mostrar para vocês. Vamos colocar um número bem grandão aqui, ó. Só colocando aleatoriamente aqui, só para mostrar como é que funciona com o Standard. Olha, já saí da tela, ficou mostrando uma reticências aqui, ó. Então, a hora que eu der Enter, ele mostra o início do número. Aqui temos 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 dígitos aparecendo inteiramente na tela. Mas se eu me deslocar para a direita com o direcional aqui, eu consigo ver o restante dos números. Basta que eu selecione aqui, teclando Enter, a gente consegue deslocar e ver o resto do número, né? Muito bem, mas é lógico que se eu for fazer um número, uma multiplicação aqui, mais com esse mesmo número aí, vamos supor elevar ele ao quadrado aqui, elevar ao quadrado, olha, ele fica um número imensamente maior, porque ele já tinha bastante dígitos, e ela não faz nenhum tipo de abreviatura aqui, ela vai tentar mostrar inteiramente o número, olha o tamanho do número. Agora, com os outros formatos numéricos, ela vai tentar seguir o padrão a que foi selecionado. Então, vamos dar um clear aqui agora. Vamos voltar lá no Mod e vamos tentar mudar para outro formato numérico. Choose. Vamos mudar para o Fixed. Ok. Vamos ter aqui, ó. 2, Enter. Vamos tentar colocar um 2.54 aqui. Opa, 3. Por que será que ela fez isso? Eu digitei 2.54 e ela modificou para 3. É porque assim, o modo Fixed, ele vai tentar arredondar para você ou mostrar para você com o número de casas que você deixou designado lá no formato Fixed. Então eu vou voltar lá no Mod. Olha só, eu tinha deixado Fixed 0. Tem um zerinho aqui, ó, que no Standard não aparece porque o Standard é o formato padrão. No Fixed eu posso dizer quantas casas depois da vírgula eu quero operar. Vamos supor que eu quero operar ele não trabalha com 2 casas, eu vou trabalhar com 9 casas depois da vírgula. Tá? Olha só, ele já mostrou com 9 casas depois da vírgula aqueles mesmos números que eu já tinha digitado na tela, ele modificou e mostrou para mim com as 9 casas depois da vírgula que eu queria. Se eu voltar ali e colocar uma casa só depois da vírgula, Mod Fixed 1. Opa, ele deixou eu colocar 10. Mod Fixed. Vamos ver se ele deixa eu colocar mais. Fixed 1. Ó, deixa eu colocar assim. 1, 2. Mas se eu colocar, por exemplo, só 1. Enter. Olha, ela faz o truncamento, né? Na verdade, ela não faz truncamento, ela faz arredondamento mesmo. Ela arredonda. E daí, como o próximo dígito era menor do que 5, ela arredonda, ela deixa o 5 do jeito que está.
Tá? Então o Fixed vai sempre fazer isso. Vai trabalhar com quantas casas decimais eu mandar. Por exemplo, se eu faço eu peço para ficar com 2 casas depois da vírgula e eu digito um número que tem 3, vamos colocar com acima de 5 aqui, 68. Olha, eu digitei 68 depois do 5. 568. Ela mudou para 2.57. Já fez o arredondamento para o número que era adequado às regras de arredondamento. Tá? Na tecla Mode ainda, voltamos lá. Agora eu vou mudar para Choose. Vou mudar para Scientific. Notação científica, né? E vou deixar 3 casas depois da vírgula, que é bastante utilizado quando se trata de notação científica. Olha só o que ele fez. Converteu todos os números que estavam na tela para um formato com 3 algarismos significativos, quer dizer, 3 casas depois da vírgula aqui, e 10 elevado a alguma coisa. Como não tinha nada além do que 3 casas, ele não fez qualquer alteração nas potências de 10. Então era 10 elevado a 0, 10 elevado a 0 é 1. Esse e elevado a 0 aqui quer dizer 10 elevado a 0. Agora, se eu coloco um número maior, vamos supor aqui 23.145 e dou um Enter, olha o que ele fez com o meu 23.145. Ele fez arredondamento e mudou o formato para um número de potência de 10 com 3 casas decimais, que é o que eu tinha colocado no formato numérico padrão. Tá? Então o Scientific serve para trabalhar, e aqui como ele teve que dividir por 10 uma vez para mudar de 23.145 para 2.315, ele já fez vezes 10 elevado a 1. Então se eu multiplicar esse número aqui vezes 10 elevado a 1, ele vai chegar muito próximo ou arredondado ao número que eu tinha colocado inicialmente. Tá? Então esse é o modo científico. Agora o modo Engineering. Choose, Engineering, ok. O Engineering tem um detalhe. Ele sempre vai tentar agrupar essas. Ele é uma extensão, na verdade, do modo científico. Só que ele sempre vai tentar agrupar em grupos de potência de 10 com 3 casas. Então ele vai tentar deixar 10 elevado ao cubo, 10 elevado à sexta, 10 elevado à nona, ou 10 elevado a menos 3, 10 elevado a menos 6, 10 elevado a menos 9. Então eu vou colocar um número grandão aqui só pra gente ver se é isso mesmo, né? Olha, coloquei um número grandão com bastante casas depois da vírgula e vou dar Enter. Olha só que legal, ele já converteu o meu número para 3 casas, porque tem que lembrar que eu acabei deixando as 3 casas lá as mesmas 3 que eu estava usando no outro, né? Ele fez o que eu mandei, deixou com 3 casas, mas agrupou os milhares do meu número em 10 elevado à sexta. Então, o número que eu digitei trocado para uma notação científica, agrupada da forma que a engenharia faz, é exatamente 2.562 vezes 10 elevado à sexta. Tá? Então, só para fixar melhor, o modo Engineering e o modo Scientific são praticamente o mesmo. Com a única diferença é que o modo científico é livre e o modo Engineering tenta agrupar de 3 em 3 as potências de 10. Tá? Então, ok. Agora eu vou deixar padrão aqui, porque eu prefiro trabalhar sempre com um formato padrão. Só mudo para esse tipo de notação quando tem necessidade mesmo, e nesse caso nós estamos só demonstrando, então não tem necessidade de modificar aqui. Vou voltar para o padrão. Tá? Choose Standard. Ok. Bom, eu já mostrei em alguma das aulas anteriores como é que funciona a questão de conversão de número racional, né? Por exemplo, 2/3 aqui, que lá por padrão na calculadora ela vem para mostrar a fração em fração mesmo e não em decimal, né? Mas se você quiser, você pode mudar aqui no Cas, mod Cas,
Você muda aqui para aproximada, ó. E aí quando você digitar, vamos descer ali para mostrar. Check. Ok. Ok. Quando você digitar 2/3, ela vai dividir o 2 por 3, olha só. Tá? Mas pela funcionalidade que as frações têm dentro da ciência como um todo, é bastante conveniente que a gente deixe ele no formato fração mesmo. E a gente peça via comando para que converta em decimal quando for necessário. Tá? Então eu vou voltar lá no CAS, mod primeiro, CAS, desço em approx, check, desmarco ele e ok. Então de novo, se eu digitar 2/3, ele vai mostrar para mim 2/3. E aí, como eu já mostrei em aulas anteriores, se eu clicar em numeric, ó, o shift laranja e num, ele vai pegar a última resposta, que eu já também mencionei em aulas anteriores, e vai transformar em resultado numérico. Olha lá. Então é um processo rápido e não mexe na configuração da calculadora, porque a configuração da calculadora sempre você tem que pensar em deixar ela de uma forma que seja melhor para você trabalhar. Se você preferir deixar em outro formato, fica a teu critério e você vai estar sabendo o que está fazendo, porque a calculadora ela tem diversos modos, diversas opções justamente para se adequar às necessidades do usuário. Ok? Então vamos lá. Agora, se eu precisasse fazer o processo contrário, que muitas vezes acontece, de eu ter um número racional e precisar transformar ele em fração. Existe, lógico, dentro, quando você aprende números racionais, lá no 7º, 8º, 9º ano, por aí, você aprende a fazer o cálculozinho que faz o número decimal retornar a uma fração irredutível, uma fração geratriz, vamos dizer assim, né? Agora, a HP50G faz isso de uma maneira bastante rápida, tá? Eu tenho que converter esse número aí para o racional correspondente. Se nós relembrarmos os conjuntos numéricos, o conjunto racional é o conjunto Q, tá? Então, olha só, para eu pedir para ela converter esse número aqui em número racional, basta eu ativar essa seta aqui, que está junto com o 0, então, shift laranja, seta. Ela vai sempre gerar esse espacinho aqui, que nós vamos deletar esse espacinho, tá? Aí a gente vai ativar com o teclado numérico a letra Q, porque eu estou dizendo que eu quero que troque para Q, troque para racional. E aí, entre parênteses, nós pedimos a última resposta, que eu também já falei dela em aulas anteriores, answer 1, que é o último. Olha lá, ó. Ela converte novamente com 2/3. E assim, pode ser que você precise converter um número que não nasceu de uma fração, porque aqui eu só mostrei para vocês ele saindo de uma fração e voltando para a fração. Mas e se, por exemplo, fosse um raiz de 2, por exemplo? Vamos ver? Raiz de 2, enter. Numérico, enter. Olha lá, ó. Convertido para decimal. Será que existe uma fração que represente, pelo menos com esse grau de aproximação que está mostrando na tela aí, né? Porque tem esse detalhe que eu já mencionei também, o número de casos que ele efetivamente está trabalhando. Será que vai existir um racional para esse aqui? Então vamos de novo. Seta, deleta o espacinho, racional, em alfa, racional, parênteses, answer, resposta, né? Resposta 1, enter. Olha lá, tem uma fração geratriz, tá? Se a gente for levar em conta que o 2 é um número irracional, então não existiria essa fração aqui, tá? Mas quando você extrai uma raiz, geralmente a calculadora trunca as casas decimais para mostrar com um determinado número de casas mais útil, vamos dizer assim, na tela. É óbvio que esse número que está sendo mostrado aqui na tela, que tem fim, esse aqui não teria fim, ele era um irracional, tá? Esse aqui tem um número racional correspondente, tá? Então, se eu colocar esse aqui em numérico, óbvio, ele vai voltar naquele número decimal anterior. Então, é bastante simples. Se eu preciso trocar um número racional para numérico, eu uso o num. Se eu preciso fazer o contrário, fazer um número numérico voltar a racional, eu ativo
a função que, através do conjunto numérico, que é só pedir com a setinha aqui, que coloca entre parênteses, e aí é só solicitar a resposta. Tá ok? Então essa foi a nossa aula sobre formatos numéricos. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.